Olá, pessoal. É uma enorme satisfação ter a oportunidade de novamente me dirigir a vocês em mais uma live. O nosso tema de hoje será parcelamento do solo urbano. Por conta de nós estarmos ainda nesse período de isolamento social, eu espero que todos estejam com bastante saúde. Bom, quero também aproveitar apenas uma pequena oportunidade para lhes dar uma satisfação acerca das perguntas que foram encaminhadas. Nós estamos compilando ainda uma quantidade enorme de perguntas. Na verdade, em razão da quantidade de alunos que a turma tem, nós estamos com quase 300 perguntas ótimas para que a gente possa ter um material farto para que a gente possa trabalhar. Nós temos uma live agora sobre parcelamento de solo urbano. Eu pensei em algumas perguntas que vou responder agora com esse tema. Na nossa próxima live condomínio, também já vou aproveitar para ir respondendo algumas perguntas. E depois, por conta dessa oportunidade que vocês nos deram na participação de vocês, nós vamos ter que fazer mais uma quarta live, onde então ali vai ser realmente somente para que a gente possa fazer frente aí às perguntas que vocês fizeram, né? Então, é com grande satisfação que a gente volta aqui para mais um momento nosso. Tal como dito, o tema de hoje é parcelamento do solo urbano. O parcelamento do solo urbano no Brasil é regulamentado por uma lei específica, e aí nós estamos aqui trazendo, o direito foi positivado na lei 6766, essa lei é de 1979. Pessoal, esse tema, ele merece desde logo aqui que nós façamos um comentário com enorme serenidade, mas um profundo senso de lisura com que a gente precisa cuidar. O fato é que esse tema, ele chega a ser talvez extremamente, além de muito instigante, mas relativamente utópico para conversar sobre ele. Por que é utópico e quase que, não digo perigoso, mas não é muito fácil essa ambiência de raciocinarmos sobre a lei 6766, porque é quase que uma utopia. Falarmos em parcelamento do solo urbano, falarmos em regras urbanísticas, no parcelamento do solo urbano, diante, sobretudo aqui no nosso estado, na nossa cidade, a gente tem uma realidade bastante definida, bem pertinho aqui da gente, em sede de tamanha desorganização do espaçamento urbano, é realmente quase que uma utopia, ou chover no molhado, ou falar em vão. Haja vista um grande case dramático e com profundo lamento, nós tivemos aí há poucos meses atrás o caso daquele desmoronamento em uma região conhecida como Muzema, lá no bairro de Jacarepaguá, onde então nitidamente se percebe que nenhuma regra de parcelamento do solo urbano ali foi cumprida. Então eu faço essa observação para que a gente não se pareça prolixo ou para que a gente não se pareça utópico ou distante da realidade. Não. De forma alguma a gente reconhece de fato essa dramaticidade que temos, sobretudo aqui na nossa cidade. O Rio de Janeiro ele se notabiliza por uma quantidade bastante grande de comunidades sem infraestrutura básica, sem equipamentos comunitários, mas seguramente fruto de uma política habitacional mal gerida, pelo menos nas últimas 30 décadas, nas últimas 3 décadas a gente pode seguramente fazer aqui, sem uso de valor político, mas é fácil a gente notar que de fato nós não temos política habitacional bem definida no nosso país. Foi-se o tempo que talvez existiam alguns projetos habitacionais. O que temos presente em poucos anos é o chamado projeto Minha Casa Minha Vida, mas, a bem da verdade, todos sabemos o quanto foi diminuto quando comparado com a quantidade de necessidade que se tem de moradia. Eu sou carioca da Gema, convivo na cidade, ando pela cidade, e aí ainda me lembro bem que eu era criança e me lembro de meus pais comentando sobre inúmeros conjuntos habitacionais que até então existiam na cidade, IPASE, IAPI, INPC, ou seja, uma série de conjuntos habitacionais, mas que, curiosamente, nas últimas décadas nós não vimos uma movimentação intensa de construção de conjuntos habitacionais. E qual é o efeito disso? O efeito disso é o efeito perverso da favelização, o efeito perverso disso é as pessoas irem residir em local sem infraestrutura básica, que nós vamos comentar aqui agora, e com efeito a gente vê desmoronamento, como Morro do Bumba lá em Niterói, como esse caso dramático da Muzema, tudo fruto, efetivamente, sem nenhum juízo de valor, tampouco falarmos de política, porque não sei falar disso, não é meu papel, mas é bem, na verdade, uma carência dramática de política habitacional bem definida, sobretudo nas últimas 3 décadas do país.
talvez em passado mais distante, aí tínhamos então esses conjuntos, grandes conjuntos habitacionais, como IPASE e tantas outras siglas que acabam por instruir um momento onde eram construídos, sim, inúmeros conjuntos habitacionais. Mas, deixado esse momento, essa triste realidade de lado, o que nós temos, de fato, é uma legislação bastante instalada, né? Uma legislação extremamente ordeira, a legislação, eu ouso dizer, não, quem sou eu para criticá-la, até porque vejo como um rumo bastante intenso que teríamos, mas que simplesmente ou dramaticamente não se é cumprida a risca o que se precisa cumprir. A lei é a Lei 6766 de 1979, como aqui estou comentando. Logo no seu artigo 2º, ela é extremamente conceitual. O artigo 2º traz o conceito de loteamento, desmembramento, sendo essas duas os principais modos de se fazer o parcelamento do solo urbano, onde então o loteamento é a subdivisão da gleba, leia-se uma grande área de terra, gleba essa que, ao ser parcelada através do Instituto do Loteamento, a grande característica é que serão abertas novas vias de circulação. Então, loteamento é o parcelamento da gleba, objetivamente, necessariamente com abertura de novas vias de circulação. Eu comento isso, é realmente a principal distinção quando nós nos damos conta com a outra figura que permite o parcelamento do solo urbano. E aí, essa por sua vez, nós estaremos falar agora acerca do desmembramento. Quando então o desmembramento é o parcelamento da terra aproveitando-se as vias de circulação já existentes. Então, classicamente, o que está previsto no parágrafo 2º da Lei 6766, o caput estabelece quais são as formas de parcelamento do solo urbano, leia-se loteamento e desmembramento, e nos parágrafos seguintes estabelecem quais são as suas características e que, por via de consequência, facilita criar a distinção entre loteamento e desmembramento. Então, leia-se, loteamento é o parcelamento de uma grande gleba, onde gleba essa de terra, necessariamente para tanto serão abertas novas vias de circulação, ao passo que no desmembramento aproveita-se a via de circulação já existente. Também ainda acerca do artigo 2º, ele nos traz o conceito de lote. E o conceito de lote, ele é a porção de terra com infraestrutura básica, dotado de infraestrutura básica. E na sequência nós vamos ver aqui já o que seria então essa tal infraestrutura básica. Mas lote que não tem infraestrutura básica nos termos de como a lei estabelece, nós deveríamos traduzi-lo meramente como uma fração ideal de um terreno. Não tecnicamente parcelado, porque lote, quando a gente verbaliza a expressão lote, o que na verdade nós queremos dizer é uma menor porção de terra dotado de infraestrutura básica. E que infraestrutura básica é essa? É a infraestrutura básica que também traz nos mesmos contornos do artigo 2º, ali no seu parágrafo 4º, no seu parágrafo 5º. E a gente entende, tal como positivado pelo legislador, nós identificamos que infraestrutura básica é água potável, esgotamento sanitário, iluminação pública, vias de circulação abertas e urbanizadas, que não necessariamente precisaria estar calçada eventualmente, mas ao menos que tivéssemos caixa de rua, que tivéssemos meio-fio, que tivéssemos calçada e por aí vai. Infraestrutura básica, águas pluviais, sobretudo águas pluviais. Essa tragédia que aconteceu na Muzema, é uma grande extensão de terra cujo desde a origem do parcelamento do solo não foi dotado da infraestrutura básica necessária. Lê-se, por exemplo, águas pluviais. Houve realmente uma chuva com proporções bastante intensa, mas que se eventualmente existisse um parcelamento do solo de modo regular e, consequência disso, tivesse infraestrutura básica, nós teríamos ali águas pluviais e que talvez não fizessem aquelas crateras na rua, como nós vimos cenas pitorescas na televisão, e que a partir dali, aquelas crateras que foram abertas nas águas, que transcorriam pela rua, arruinando a rua, e fizesse com que talvez o solo fosse ir sendo minado, e com efeito disso a ruína daqueles edifícios ceifando vidas. Então, lote é a porção de terra que tenha sido parcelada, onde então nesse parcelamento existe infraestrutura básica. Repita-se, infraestrutura básica,
água potável, esgotamento sanitário, águas pluviais, energia elétrica, vias de circulação. A esse respeito, diante aí de uma proposta que então nós conversamos acerca de, em face da pergunta, em face do nosso encontro, traduzirmos aqui algumas perguntas. Por exemplo, o Maxi Rudolph trouxe a seguinte pergunta: no Brasil, ainda temos uma carência de infraestrutura básica, principalmente em municípios menores. Bom, e aí o Max vem discorrendo a sua pergunta e depois ele complementa dizendo: por conta disso, somos um país de terceiro mundo e o que as autoridades competentes falta para iniciarem fortemente obras de infraestrutura. Max, visto então, e turma, visto então o que é infraestrutura básica, na verdade, Max, eu acredito que a resposta passe um pouco pelo cunho político, porque o que acredito que falte é cuidado com a coisa pública, compliance, cuidado com o dinheiro público e vontade para fazer. Eu acho que o que falta do governante, adentrando aqui a sua pergunta, é efetivamente isso. E sobretudo pelo seguinte, né? Obra de infraestrutura, eventualmente, turma, não aparece, né? Águas de esgotamento sanitário, obras de esgotamento sanitário que ficam enterradas e obras de águas pluviais que ficam enterradas são obras que eventualmente não aparecem. Então pode ser que falte vontade do governante em fazer esse tipo de obra, Max, o que é, infelizmente, uma pena, quase que um crime, né? Então, nós estamos aqui vendo a Lei 6766, e na Lei 6766 ela traz o que é infraestrutura básica, o que é lote, o que é loteamento, o que é desmembramento, e estamos agora, por nossa vez, comentando acerca do artigo 2º da lei. Na sequência, o artigo 3º, ele também nos parece bastante relevante, porque estabelece que o parcelamento de solo urbano existem não apenas requisitos, mas, na verdade, circunstâncias mínimas a serem observadas. Então, por exemplo, não se pode fazer parcelamento em áreas em alagadiços, em áreas que se tem aterros sanitários não tratados. Note, um outro caso dramático, mas concreto da nossa vida, foi em Niterói, no município de Niterói. Eu não me lembro bem há quantos anos tem, mas talvez aí entre 5 a 10 anos atrás, nós tivemos uma outra grande tragédia, onde o Morro do Bumba, salvo engano, simplesmente ruiu, levando à ruína também inúmeras famílias por conta de ter aquele episódio, inclusive, ceifado vidas também. Aquelas moradias estavam em aterros sanitários. Obviamente que aquele loteamento não poderia se fazer presente, aquilo não poderia as pessoas estarem residindo ali. Então, o positivismo disso está instalado no artigo 3º, que estabelece aonde não se pode parcelar. Não se pode parcelar em aterros, não se pode parcelar em áreas alagadiças. Vai lá dar uma olhadinha no texto legal, está tudo positivado, está tudo previsto lá. Não sei se assim alguns fazem, ou por desconhecimento, ou efetivamente por má fé, porque a lei é boa. A previsão legal, ela traz sim essas circunstâncias. Uma outra circunstância que nos parece bastante apropriada em fazer o comentário é que, à medida que não se pode fazer o parcelamento nesse tipo de terreno, aliás, não se pode fazer parcelamento também em terrenos onde se perceba aclives ou declives bastante acentuados. Puxa vida, tá vendo? Porque eu fiz um primeiro comentário lá no minuto inicial sobre o fato de parecer que estamos aqui meio que relativamente utópicos. Poxa, quantas comunidades a gente vê em verdadeiras pirambeiras, desculpe aí o nome não técnico, mas a legislação fala que não se pode permitir o parcelamento em declive acentuado, né? E aí falta, eventualmente, o poder público promover a devida fiscalização, mas, ao mesmo tempo, dotando a população de medidas de que facilitassem o acesso à moradia. Já que o poder público, eventualmente, não que ele tenha obrigação de dar uma casa para cada cidadão, mas ao menos colaborar para que você tenha acesso através de conjuntos habitacionais mais subsidiados e por aí vai. Então, o artigo 3º estabelece aonde não se pode fazer. Aonde não se pode fazer. Áreas alagadiças, aterros sanitários, declives muito acentuados, não se pode fazer parcelamento. Onde é que se pode fazer então? Aonde se pode fazer é em áreas de expansão urbana, tal como estabelece o plano diretor de cada município. Na sequência, o artigo 4º estabelece quais são os requisitos mínimos. Então é necessário observar lá no artigo 4º, por exemplo, o tamanho mínimo de lote. Pela legislação
federal, Lei 6766 de 79, em via de regra, não se pode permitir o parcelamento do solo urbano cujo lote fique com área menor do que 125 metros quadrados e testada menor do que 5 metros. Esse é o padrão mínimo, o que não quer dizer que cada município poderá ter regras urbanísticas que venham exigir que o lote mínimo a ser parcelado, o tamanho mínimo do lote a ser parcelado terá de ser até maior do que 125 metros quadrados, até mesmo uma frente maior do que 5 metros quadrados. É o município, lá no artigo 182 que nós vimos na nossa primeira live, é que estabelece que compete à municipalidade a legislação sobre direito urbanístico. Então, a Lei 6766 é um requisito mínimo, né? Assim como nesse próprio artigo 4º, ele nos traz também uma outra circunstância que nos parece bastante interessante, que são as chamadas áreas no edificandi. O que significa áreas no edificandi? São recuos, são afastamento que diante de alguns engenhos, diante de alguns, por exemplo, rodovias, dutos, aquedutos, ferrovias, não se pode construir nas margens. É isso que é chamada área no edificante. E é o que está posto aqui no texto legal. A área no edificante é de 15 metros de extensão para as suas laterais. Então, se tem uma rodovia, não se pode construir com menos de 15 metros de afastamento para a rodovia. Volto a frisar, parece um pouco de utopia, mas é efetivamente como é o que nos cabe a falar do mundo do direito urbanístico, falar do direito é de fato abrir a lei e ir comentando ela. Mas com a devida ressalva daquilo que comentamos. Parece um pouco de utopia, mas na verdade não é, pessoal. O curso de pós-graduação é aqui que a gente tem a oportunidade de trazer aqui o conhecimento de como de fato as coisas precisam ser feitas. Na sequência, o artigo 5º estabelece o que são equipamentos urbanos. Nós falamos de infraestrutura básica, iluminação pública, água potável. Então, na verdade, o próprio texto confunde um pouco infraestrutura básica com equipamentos urbanos, como o legislador chama no artigo 5º. Porque, novamente, aqui em equipamento urbano, ele fala em água, esgotamento sanitário, energia, água potável, inclusive até mesmo gás encanado para alguns locais. É importante, pessoal, vocês combinarem os artigos que nós mandamos, essas lives que nós estamos fazendo, alguma doutrina que a gente vai estar indicando. Hoje mesmo eu vou recomendar uma doutrina muito importante acerca da propriedade imobiliária. Então, e vocês irem acompanhando pela legislação, pela doutrina, pelas lives, pelos artigos que a gente tem comentado. Na sequência, eu vejo, a gente precisa, aqui atrás, ali, um minutinho atrás, eu estava comentando o artigo 182 da Constituição Federal, ao estabelecer que é ele que determina que, na verdade, a municipalidade é que dará pormenorizadamente as regras de ocupação do solo urbano. E aí, esse artigo 182, ele fica combinado com o artigo 12 dessa lei, ao estabelecer que a aprovação do projeto de loteamento será, então, ato da administração pública municipal. Bom, na sequência, se nós pudéssemos hierarquizar qual seria uma hierarquia de importância dos artigos dessa lei, eu não tenho dúvida nenhuma que o artigo 18 sem sombra de dúvida, acredito, um dos principais deste dispositivo legal, porque ele fala do memorial do loteamento. Pessoal, assim como na incorporação imobiliária, que nós vamos falar na próxima live, quando estivermos falando acerca de condomínio, assim como nós vamos observar que lá na figura da incorporação imobiliária, para que se constitua o condomínio edilício, a incorporação, o registro do memorial de incorporação, ele é um divisor de águas para a legalização da incorporação, eu não tenho dúvida nenhuma que o memorial de incorporação, o registro do memorial de incorporação, contido aqui no artigo 18, ele é seguramente o divisor de águas para que a gente chegue à conclusão se eventualmente aquele loteamento ele é regularizado ou ilegal, se ele é legalizado ou se é um loteamento ilegal. O divisor de águas é o artigo 18. E o artigo 18 prevê um prazo de 180 dias após a aprovação do projeto, que a gente acabou de comentar lá no artigo 12 desse dispositivo legal, ou seja, a municipalidade aprova o projeto e em até 180 dias após a aprovação do projeto, é o prazo pelo qual o loteador deverá promover o registro do memorial do loteamento.
Esse artigo 18 ele é extremamente importante, porque na verdade ele traz todo o checklist necessário de documentação para que então possa fazer o chamado memorial de loteamento. Memorial, pessoal, na verdade é como se fosse um book, um livro, um grande caderno em espiral, onde aqui nós vamos condensando todo o elenco de documentos previsto lá no artigo 18. Uma vez cumprido esse elenco de documentos, submete-se isso para o registro imobiliário. Uma vez passando pelo crivo do registro imobiliário, o memorial de loteamento será registrado na matrícula mãe ou na matrícula da maior porção, como na prática a gente acaba conhecendo. O memorial de loteamento é registrado na matrícula mãe e à medida que cada unidade habitacional vai sendo transacionada, a partir daqui nascerão novas matrículazinhas, tantas novas matrículas quantos forem a quantidade de lotes projetados para aquele loteamento. Então, o artigo 18 é um divisor de águas, porque se o memorial de loteamento não está registrado, não haverá de se abrir novas matrículas para os lotes que estão sendo, então, erigidos. Ora, se não tem matrícula aberta, só se adquirir a propriedade pelo registro, é a principal modo de aquisição da propriedade, é a aquisição pelo registro. Se não tem matrícula aberta, não tem onde registrar. Se não tem onde registrar, o loteamento ele não é dotado de legalidade. Na sequência, pessoal, o artigo 22, ele me parece uma nota importante. Ele é que estabelece que, quando se faz o loteamento, é necessário que se tenha áreas de doação para a municipalidade, onde vai se construir equipamentos urbanos, uma UPA, uma escola, uma praça. Então, à medida que o memorial de loteamento ele é registrado, já há previsto no projeto de loteamento uma área de doação para a municipalidade. E é justamente o registro do memorial de loteamento que faz com que essa área destinada à doação para a municipalidade passe para o domínio público. Um outro artigo que me parece de singular contorno é o artigo 25 e o artigo 26. Artigo esse 25 e 26 que eu vou aproveitar para fazer aqui comentário acerca de uma pergunta que veio nessa linha. E agora eu me refiro à pergunta da Márcia Gonçalves. A Márcia faz referência justamente ao artigo 25 e porque ele comenta acerca da irretratabilidade mencionada. Caberia combinar arras penitenciais num contrato como esse? Na verdade, a pergunta da Márcia Gonçalves é a seguinte, ela traz à baila que, de fato, Márcia, os contratos de compra de lote eles são irrevogáveis, eles são irretratáveis, os compromissos ou as promessas de compra e venda. Mas, Márcia, a gente não pode confundir o quê? Uma coisa é um modelo de contrato, eu estou agora exemplificando pela promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda é um documento que acaba garantindo para o adquirente direito real de aquisição. As arras penitenciais, elas estão sedimentadas meramente no livro do Código Civil, que cuida do direito das obrigações. Obrigações, Márcia, podem ser cumpridas ou não. E aí lá nas arras, que é lá no livro do direito das obrigações, aí vem uma das regrinhas que tem, são as arras penitenciais, como você bem comenta. O que é arra penitencial? Aquele que deu uma entrada, se ele eventualmente desistir, ele perde. Aquele que recebeu o início, que recebeu um sinal em princípio de pagamento, se ele eventualmente desistir, ele tem que devolver tudo aquilo que recebeu e mais o seu equivalente. Mas olha aqui, Márcia, arras não se pode confundir com compromisso de compra e venda ou com promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, ela efetivamente está alicerçada em face do direito real. É um direito em tese maior, por isso não cabe o arrependimento, Márcia. Por isso não cabe o arrependimento, turma. Então, assim como na compra de um apartamento, as promessas de compra e venda, salvo inadimplemento contratual, não se permite o arrependimento, aqui no lote da mesma maneira, a compra do lote, o compromisso de compra do lote, ou a promessa de compra e venda do lote também não vai permitir o arrependimento, salvo o inadimplemento contratual. É por isso, então, Márcia, que o artigo 25 estabelece que os compromissos ou as promessas de compra e venda, ou a cessão, ou a promessa de cessão do lote, ela é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, razão pela qual não se confunde, então, com as arras. Porque o contrato de arras, esse sim, por sua vez, é possível arrependimento, e aquele que se arrepender vai acabar suportando com a penalidade. Ou perde, ou vai ter que devolver o seu equivalente. Na sequência, acabamos de comentar o artigo 25,
O artigo 26, esse por sua vez, ele cuida que o contrato de alienação ou transferência do lote, ele pode ser celebrado por instrumento público ou particular, né? Essa interpretação, de modo simplista, de modo literal, eu tenho uma certa preocupação em eventualmente induzi-los ao erro, porque no que a literatura estabelece, me parece que essa possibilidade de celebrar contratos de venda de lote em contratos particulares e não escrituras públicas, talvez, ao meu sentir, seja para loteamentos de baixa renda, para uma população menos privilegiada, uma população mais carente. Eu, sinceramente, eu acredito que se um cliente estivesse adquirindo um lote, vou lhe dar um exemplo, num condomínio no Santa Mônica Jardins, aqui na Barra da Tijuca, eu sinceramente eu acredito que a minha recomendação, até para evitar que a escritura caia nessa exigência, eu seguramente talvez eu recomendasse que fosse feita a escritura pública, em que pese o artigo 26, ele traduz que pode ser celebrado por instrumento público ou particular. Mas, ao que a literatura recomenda, me parece que essa oportunidade de fazer por instrumento particular seria diante de loteamentos para uma população mais necessitada, para uma população mais carente. Ainda em sede das perguntas, também temos aqui uma pergunta da dona Sueli Rodopiano. A Sueli, por sua vez, qual o conteúdo mínimo exigido pela legislação, devido ao nível de complexidade? Então, dona Sueli, acerca do requisito mínimo, é aquele que nós estávamos comentando agora mesmo no artigo 4º da lei, que estabelece os requisitos mínimos para o loteamento, quais sejam um lote mínimo de 125 metros quadrados, 5 metros de testada, área no edificante de 15 metros de extensão para as laterais, de onde está passando as rodovias, as ferrovias, os rios, os aquedutos, oleodutos e por aí vai. Mas isso é só requisito mínimo estampado na lei federal. O que não quer dizer que a municipalidade pode vir com exigências ainda maiores, né? Bom, na sequência agora, eu vou lá para o artigo 37, e esse, por sua vez, também é um outro artigo de singular contorno. Porque note, pessoal, isso fica aqui uma carinhosa dica para que vocês aprofundem um pouquinho mais o raciocínio acerca desse artigo 37. Ele estabelece que é vedado, é proibido, é defeso. Notem, no mundo do direito, quando a gente se depara com um dispositivo que prevê que é defesa, esse sinônimo de proibido. Não se pode fazer. São bens que estão fora do comércio. Então, o texto legal, não se pode vender lote sem que esteja devidamente regularizado. Isso acaba impactando o segmento da corretagem, porque no mundo real, lotes não legalizados são alienados. Inclusive, eventualmente, corretores pode ser que já tenham se deparado com isso. A recomendação é que a gente tome conta disso. Ao menos deixe claro para o cliente que eventualmente o lote não está legalizado. Pô, Wilson, mas se eu deixar claro, ele não compra. Escuta, gente, há determinadas circunstâncias que é melhor botar uma bola preta no negócio, haver que ter que responder por alguma reparação de dano, nos termos do artigo 723 e seguintes do Código Civil. Ao pé da lei, o artigo 37 estabelece que é proibido vender parcela de lote não legalizado. A ponto de, e depois, o artigo 38 estabelece, se for detectado que o imóvel não se encontra devidamente legalizado, deverá, então, suspender o pagamento. Essa pergunta também, alguma coisa nessa linha de pergunta, nos foi feita deixa eu achar aqui essa pergunta, que também em boa hora tem tudo a ver com loteamento. Essa pergunta, então, foi feita pela Kátia. Kátia, é isso mesmo que você leu e é isso mesmo que você perguntou. Ou seja, se o loteamento não estiver devidamente regularizado, a recomendação do artigo 38, combinado com o 37 que você comenta, Márcia, é realmente para que então se suspenda o pagamento, só podendo então o loteador levantar aqueles pagamentos que foram eventualmente consignados após a legalização da obra. E assim, pessoal, bom, essa literatura aqui ela é extremamente boa para o tema parcelamento do solo urbano. Observem que essa live está um pouco mais curta e assim realmente ela vai ser, porque nós vamos ter que fazer mais uma de condomínio e depois nós vamos ter que fazer uma outra para enfrentar as perguntas, pessoal. E também porque percebi que talvez a nossa primeira live tenha ficado muito longa, até mesmo para carregar isso para o YouTube não foi nada muito fácil. Então dessa vez a gente fica por aqui, quando então tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre parcelamento do solo urbano nos moldes da Lei 6766 de 1979. Quando então acabamos de fazer alguns comentários sobre o artigo 2º, 3º, 4º, artigo 5º, 12, 18, 25, 26, 37 e o 38. No mais, ficamos por aqui.
me mantenho sempre à disposição de todos vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal.